qual o papel exato do espírito Ângelo Inácio na psicografia de Robson Pinheiro? Ele que se tornou o autor mais profícuo, mais produtivo, né, que assina a maior parte das obras, é, na verdade, uma espécie de agente, ou o editor, como a gente brinca do lado de lá, né, em alusão à minha função como editor da Casa dos Espíritos. Eu sou o Leonardo Müller, tenho em Ângelo Inácio a minha contraparte astral, vamos assim dizer, no sentido de que, né, ele realiza esse trabalho com uma centena de espíritos que colabora para as suas obras, para as obras das quais ele escreve, né, das quais ele faz parte e coordena. E na mediunidade de Robson Pinheiro ele tem esse papel todo importante, fundado justamente pelo divisor de águas que foi o livro Legião, um olhar sobre o reino das sombras. Essa série comemora os 40 anos da mediunidade de Robson Pinheiro. A gente tem se dedicado a falar especificamente sobre a produção literária, sobre a produção psicográfica, nesses 46 livros que foram produzidos ao longo desse tempo. É uma média, inclusive, superior a um por ano, né? Nos 40 anos, se a gente pegar tudo, né? Lógico que os livros começaram bem mais tarde daquele marco inicial que foi outubro de 79. E você contava para a gente, Robson, a respeito, eu perguntava no programa anterior sobre a temática e você iria citar qualquer coisa a respeito de Ângelo Inácio. Então, que o Ângelo falou, aliás, Arthur falou, que esse projeto de escrever os livros com essa temática dos guardiões já tinha sido programado através dos espíritos mentores do movimento espírita, do espiritismo. Né? Isso é interessante. Mas por que não foi escrito antes? Primeira coisa é que estavam esperando um amadurecimento das ideias espirituais e uma abertura espiritual que no livro Tambores de Angola começou. Que é jogar por terra aquela coisa que só o espiritismo, que é o caminho, só, né, que o movimento espírita às vezes deixa transparecer. Quando começou a amadurecer... E é determinado tipo de espiritismo. Não é nem o espiritismo assim como entendido como a filosofia kardeciana, mas é uma determinada prática feita padrão pelo movimento espírita, né? Então, como que eles foram derrubando isso? O Tambores de Angola foi o primeiro golpe nesse sentido, ao abrir a possibilidade de pessoas, de seres que nem se comportam de acordo com a matriz espírita, né? Digamos assim, que foi, mentor tem que ser desse jeito. Tambores de Angola abriu isso, jogou por terra essa ideia, então começou a se construir a ideia de uma espiritualidade independente, de valorizar tudo. Quando houve esse amadurecimento, então, e também, no meu caso, como médium, no momento em que eu rompi com isso, né, com essa ideia, porque teve um tempo em que eu era bem doutrinariamente correto, graças a Deus isso passou, né? Aquela síndrome que a gente sabe de onde é, só o amigo de Djalma Argolo que vai poder explicar pessoalmente isso. Quando isso quebrou, então vem o Legião. Mas eles começaram a trabalhar isso através do Ranieri. Se nós vemos, tanto que o Ranieri ajuda o Ângelo, os livros de Ranieri já falavam de dragões, já falava do abismo, de série de coisas. Porém, o Ranieri era um médium que tinha algo muito parecido, muitíssimo parecido, com a mediunidade de João Evangelista e a mediunidade de Daniel no Velho Testamento, que é uma mediunidade profética e que ele via através de imagens. Então, tudo aliás, o Espírito Estevão afirma que teriam sido o mesmo Espírito, não é isso? João Evangelista e Daniel, não é? Daniel, né? Exatamente. Digo, não Ranieri. Não Ranieri. Daniel, do Velho Testamento. Daniel teria sido João Evangelista. Exato. Né? Então, o Ranieri, a característica dele, veio através de visões de imagens. Ele não via o dragão como um componente de uma categoria de espíritos. Ele via a imagem de um dragão mesmo, né? Então ele descreve... Ou seja, a figura mitológica. A figura mitológica. Então começou ali, só que Ranieri enfrentou pedradas, como são naturais, né? Sim. E preferiu se recolher mais e se adequar para fazer as pazes com o movimento, porque ele tinha um projeto pessoal dele, né? Como homem e como médium também, de estar bem dentro do movimento espírita, mas ele barrou muito isso. Sim, também naquela época, eu imagino que as coisas fossem bem mais árduas, né? E existe um médium hoje encarnado, um extraordinário médium, paulista, tá, gente? É paulista, e que ele faz um trabalho muito em sintonia com o trabalho do Ângelo. E o que os espíritos falaram? Se mesmo com o histórico de preparo do período entre uma vida e outra, se eu rejeitasse escrever, porque eu teria a opção de rejeitar, eles acionariam esse médium para escrever.
mas porque precisava mesmo, estava no momento exato de escrever Dessas sobre esse tema. informações virem. Né? É um médium que faz um trabalho muito bom no movimento espírita. Mas não de psicografia? De psicografia, De inclusive. psicografia, inclusive, né? hoje. E tem muita sintonia entre ele, porque fora do corpo a gente se encontra com muita frequência Olha. com a equipe espiritual, embora fisicamente eu nunca conversei com ele. Interessante. Sabe? Mas é alguém que tem uma sintonia boa. Então, se eu rejeitasse, imediatamente ele iria fazer o trabalho. E aí os mentores, desses espíritos ligados ao Ângelo Inácio, um deles já estava preparando com ele para escrever junto com ele. Mas então, você vê, de qualquer forma, o que também eu queria perguntar é que, em alusão àquilo que você dizia, sobre o seu estágio entre vidas, né, em determinado colegiado de Guardiões da Humanidade, vamos dizer assim, A nas gente chama sombras, de colegiado né? invisível. De colegiado invisível, de que você falava no programa anterior. O que eu queria perguntar, então, é daí que vem essa noção sua de uma disciplina militar, assim, com relação sim. ao exercício mediúnico também, Sim. evidentemente, né? E aquilo que você tem raiva, aquela coisa Aquela de coisa hora, dos horários, horário assim, absurdo. rigoroso. Quer dizer, eu não tenho tanta raiva, mas eu fico estupefato, porque pra mim é tão avesso à minha maneira de ser, é tão antagônico a tudo que eu faço, porque tudo tem a ver, assim, quanto tempo você vai levar? Eu faço a mínima ideia. Não, isso tem a ver até, Leonardo, e você sabe precisar com manias tudo. pessoais minhas. Com quanto tempo desta vai demorar. Época, manias pessoais dessa época, que deve ter vindo, agora que você está falando, que aquele hábito meu, eu levanto à noite para ir ao banheiro, toda vez eu tenho que escovar o dente para deitar. Mas eu escovo o dente e já coloco a pasta de novo para outra vez que eu levantar já está ali. Adiantar. Então isso já é uma coisa assim, que eu faço quase dormindo, mas eu sei que é assim. E esse processo ocorre na militar mesma hora. Né? Mesmo dormindo, você acorda e o relógio está naquela determinada Exato. hora. Né? Sempre nos mesmos Naqueles horários. momentos, inclusive no livro Desdobramento Astral, Teoria e Prática, não é? Que a gente lançou como bônus exclusivo distribuído a alunos do Master em Apometria. E no ano que vem, em 2020, nós teremos o lançamento da obra completa. Você menciona que há uma prática no exercício do desdobramento, né? Como uma faculdade anímica, assim, de voltar para o corpo no meio da noite, um momento, retemperar-se e tudo mais. E você me disse que isso acontecia sempre acontece. Mas tinha um horário, entre 2 e duas não sei Entre 2h30 e 3 horas. Ponto. Bom, aí é uma janela até grande para o seu padrão, 30 minutos. Que geralmente... Mas é um tempo que eu volto, esse momento exclusivamente é o momento que a gente vai nas regiões mais sombrias. Eu volto quase que intoxicado. Esse momento que você fala que precede essa volta. Aí eu tenho que voltar para o corpo e ir ao banheiro, fazer xixi, porque parece que isso aí libera o que eu absorvi de lá. E aí é esse tempo que eu volto e vou de novo e volto 10 para 5 da manhã, exatamente, tá no corpo. Ô, Robson, agora que você falou em voltar para o corpo, e me ocorreu, mas por que há essa espécie de descarrego? O que você está dizendo, em outras palavras, é que é possível entender que esteja em jogo um fator similar àquele fator que leva a gente a produzir transes rápidos com desencarnados que precisam de um despertamento, de uma espécie de choque, a ponto de que chamamos de choque anímico. É isso que você quer dizer que de alguma forma acontece? Quando você vem e descarrega no corpo, será que, eu estou especulando, é o contato do perispírito que volta para o organismo físico e na base física tem o contato mais intenso também com o duplo etérico, com as energias materiais e ali de alguma forma há uma espécie choque anímico do espírito consigo mesmo? Não, mas aí está em evidência um outro fator, Leonardo, que é a questão do ectoplasma. No meu caso, eu tenho aquela coisa de absorver a doença das pessoas, né? E aí fator meio esponja, meio esponja. Igual a Everildo Batista tinha, só que ela tinha muito mais intenso do que eu. Então, quando a gente desdobra e vai nas regiões inferiores, nos espíritos com os quais eu lido, eu absorvo deles a matéria tóxica. Eu percebi claramente, mas a minha pergunta é... E aí eu volto por que voltar para o corpo descarrega? Porque eu ponho isso vai imediatamente para todos os líquidos do corpo. Pois então,
É fisiológico, fisiológico, mas há ali um aspecto que de alguma forma se assemelha àquela propriedade que a gente explora com choque anímico. Porque o espírito também descarrega no corpo do médium alguma coisa e recebe um influxo energético que por vezes faz ele despertar de uma hipnose, de uma prostração sonambúlica no sentido de sonâmbulo, no sentido de não sabe que está desencarnado, né? Mas é bom as pessoas saberem que isso não ocorre com todo médium, isso é uma particularidade. Uma característica da sua fisiologia mediúnica. Da minha fisiologia, inclusive física, né? Kardec diz que mediunidade é orgânica. Claro. E cada médium tem uma categoria, né? Então não repitam as mesmas maneiras. Não, uma característica. Uma característica. Mas comigo, nesse momento, ocorre uma coisa que você já presenciou algumas vezes, ou talvez poucas vezes, é que no momento que eu volto e me levanto, seja para eu tomar uma água, seja para eu fazer uma necessidade fisiológica, o meu corpo está indo ali e eu estou naquela situação que eu ainda estou vendo, mesmo tendo voltado para o corpo, as mesmas estado cenas. Letárgico, né? Letárgico. A cena todinha do local onde eu estava ainda continua na minha memória, não só na memória no sentido de recordar, mas eu continuo vendo o que está acontecendo, de maneira que quando eu volto para a cama eu só prossigo aquilo que eu estava vendo. Que é como se você estivesse meio blá, meio cá, como a gente diz popularmente. Eu diria, né, que um fator assim, uns 30% da minha consciência está ali no corpo. Porque eu estou continuando vendo a coisa e desdobrado lá, porém, assim, não 100% lá. E aí, a hora que eu volto para a cama, aí termino e eu não paro de interagir na história. Tendo em vista a quantidade de vezes que você se muda, e mesmo na mesma residência você muda os móveis de lugar, é incrível imaginar que você não sai tropeçando tudo, porque com esse nível de consciência... Mas sabe que durante anos, o meu treinamento, foi vendar os olhos, apagar as luzes todas e descobrir tudo dentro de casa sem precisar acender luz. É um treinamento tanto para clarividência quanto para desdobramento. Então eu me lembro que lá em Patinga, né, até 79, realizava esse tipo de técnica. De técnica, que me ajudou muito a me localizar. Você coisas. Fala disso no Desdobramento Astral, sim, Teoria e Prática? Porque eu ainda não pude editar o livro falo inteiro. E dou mais detalhes a respeito disso. Bem interessante. É um dos métodos. Então isso assim, hoje é muito comum eu levantar, eu não vou acender luz. Primeiro porque eu não estou inteiramente ali. E a parte de mim que está, eu também estou percebendo as coisas no entorno. É tanto que é muito comum, esta noite inclusive ocorreu, aliás, essa semana umas 4 vezes ocorreu, é muito comum eu voltar para o corpo com alguém e falar assim, Robson, está na hora. Eu levanto, vou tomar água, estou tomando grog, aí deita a pessoa, Robson, aqui, estou de fora. Ah, você ouve a pessoa chamar? Eu ouço quase que uma voz assim, que repercute no ar, assim. Olha que interessante. Aí, essa noite ocorreu muito intenso, que eu vi, eu lembro que eu ouvia, assim, Robson, está na hora, eu abri o olho e comecei a ouvir movimento em torno. Movimento. Eu falei assim, essa turma não me deixa em paz. E aí, vendo a coisa acontecer, aí eu podia ficar deitado, não, mas eu tenho que ir lá tomar uma água, tenho que fazer isso, voltei com o olho fechado, encostei, volta! Então, eu saí inteiramente do corpo. Ainda, eu me lembro de me xingando alguém, eu acho que era o Kiev até, porque eu lembro daquele cara meio loiro, aquele rosto anguloso assim, né? Aí eu falei assim, mas você me deixa em paz, podia fazer de uma vez ou me liberar de uma vez. Aí alguém só pegou a mão assim, puxou, deixa de reclamar, desse jeito assim, vamos. Então, assim, esse fator de voltar rapidamente para o corpo não tira a minha atenção do que está do outro lado. Ao mesmo tempo, eu não estou 100% no corpo. Então, você falou inicialmente, nesses minutos, você falou inicialmente, de que muita coisa pode ser repercussão do período militar entre uma vida e outra, né? Então, tem muita coisa na minha vida hoje, física mesmo, que acredito, sinceramente, que é reflexo, porque eu não tive nenhum contato com militares. Como você disse que ficou sob custódia, a gente não sabe se é militar ou é porque você estava em prisão. É mais provável como detento. E aí o detento tem tudo bem rigoroso. Conhecendo, deve ser em prisão mesmo, né? Essa série é a série que nós estamos fazendo sobre os 40 anos da mediunidade de Robson Pinheiro.
Nós estamos tomando o livro Legião, Um Olhar sobre o Reino das Sombras, como um divisor de águas, que de fato ele é na produção mediúnica de Robson Pinheiro, comentando a respeito do processo de produção, de como a faculdade mediúnica dele se dá e de como os espíritos movimentam e trabalham, e falando muito em desdobramento. Nós certamente estamos chegando muito na temática do livro Os Viajores, Agentes dos Guardiões, que é uma recomendação que fica para quem tem mais interesse sobre essa interação dos espíritos e os trabalhos em desdobramento, porque esse é o primeiro livro que fala mesmo da formação de agentes para o trabalho com os espíritos, assim, em desdobramento, tarefa a qual se dedica o Colegiado de Guardiões da Humanidade, uma das instituições fundadas por Robson Pinheiro, acho que é a mais recente, né, Robson? Mais recente. Né? Que já é presente já em 17 países, né? Porque assim, não é só você, eu né? tenho uma outra vertente de trabalho que nem você e ninguém aqui conhece. Tá bem, mas a você gente, vai dar a conhecer aqui. Não, o foco é só momento. esse. É que você falou a mais recente, é bom saber que existe outros trabalhos daquele fora seu dessa estilo. demanda. É bom saber, mas você não precisa, não conta a porque história. não tem a ver com o tema também. Você vem aqui 40 anos de mediunidade, 40 anos... A ideia é fazer 40 instituições? Que é isso? Porque tá quase, né? Tá quase chegando. Eu sou Leonardo Möller, editor da Casa dos Espíritos, e a nossa série continua no próximo episódio. Muito obrigado pela presença. Um grande abraço a todos.